Salve, meu querido torcedor do Verdão, tudo certo? Palmeiras em Campo tá no ar para te atualizarmos de tudo o que tá acontecendo no universo alviverde, informações da última janela de transferências do Verdão, situação de reforço, reviravoltas, tudo o que aconteceu no universo do Palmeiras nos últimos minutos ali de janela de transferências, beleza? Te inscreve, deixa um like, curte, comenta, compartilha esse vídeo com algum amigo palmeirense e vambora, que depois da vinheta eu tô de volta. Bom, pessoal, vamos começar falando então sobre Andreas Pereira, anunciado já de forma oficial pelo Verdão, é jogador do Palmeiras oficialmente, mas já tem comentarista falando sobre o salário do jogador e questionando o Andreas Pereira e seu contrato com o Palmeiras. O cara que tá fazendo isso é o Fábio Sormani, que disse que os 2 milhões que o Verdão vai pagar ao Andreas Pereira, que se vazou que o salário dele vai ser em torno de 2 milhões, são coisas de craque nível Neymar pro apresentador, né? E ele foi direto. Se fosse o Neymar, Messi ou Cristiano, ninguém falaria nada, mas o Andreas, ele é bom jogador, mas não tem esse status. Para Sormani, o Palmeiras pode até bancar esse valor, mas só se o elenco tiver uma média parecida. Agora, se a galera ganhar entre 500 e 700 mil e o Andreas já chega no topo da pirâmide, o vestiário pode ferver. Então, cara, acho que nada a ver isso que ele falou. Tem diversos jogadores no Palmeiras que ganham perto de 2 milhões ou ganham 1 milhão e pouco. Eu acho nada a ver isso aí que o Sormani falou. O futebol hoje é inflacionado. Você pode pegar qualquer jogador que vem da Europa, vai ganhar perto de 2 milhões no primeiro contrato que ele vier pro Brasil. É fato, é só pegar e ver. Pega o exemplo lá do... Vamos pegar um exemplo aqui que me vem à cabeça agora. O Arthur, que voltou recentemente pro Grêmio, que foi até sondado pelo Palmeiras, vai ganhar perto de 2 milhões. Aí tu pode pegar, mas o Arthur já teve muito mais prospecção. Ok, mas não vinha numa grande fase e vai ganhar perto de 2 milhões lá no Grêmio. Então, é uma situação que é do futebol. Hoje em dia o futebol tem um nível inflacionado. Aí, ok, um jogador de prateleira B da Europa, jogando numa Ucrânia, numa Rússia, aí de repente, ok, vai chegar por 700, 800 mil, porque aí provavelmente é um jogador que já tá num cenário menos midiático, já não ganha tanto. Mas agora tu acha que tu vai conseguir tirar um jogador da Europa por menos de 1 milhão por mês? Pouco provável. O Andrés com certeza ganhava mais de 1 milhão por mês lá no Fulham, então tem que ter o poder de convencimento para trazer esse jogador, e ele vai sim ser muito bom aqui no Verdão. Tecnicamente ele sobra aqui no Brasil, jogou muito no Flamengo, embora tenha vacilado na final, que até combinou na sua saída, mas é um jogador muito importante. Então eu acho que esse questionamento do Sormani não faz nem sentido. E o Neymar, usar o Neymar como referência. Neymar, sejamos sinceros, mesmo sendo o Neymar, o nível dele hoje pra mim é abaixo do Andreas Pereira, por exemplo. É um jogador que fisicamente não existe, vive se lesionando, né? É um jogador... É só de tu olhar pro jogador, tu vê, sabe, o rosto meio inchado, tu vê que é um jogador que fisicamente é muito aquém. Então eu acho que a comparação do Sormani não faz sentido. Claro, se tu concorda com ele, deixa aqui nos comentários que a tua opinião é sim fundamental e ela tem total direito de discordar da minha e concordar com o Sormani, por exemplo. Mas eu não acho que seja por aí o caminho, tá? Quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários. Será que o Andrés tá ganhando muito? Será que é condizente? Comenta aí pra nós, né? Que eu quero ouvir o que tu tem a dizer. Porque agora, enquanto o Palmeiras investe pesado no futebol, com altos salários, o passado continua rendendo ao Verdão. Vamos falar sobre isso, né? Porque repercutiu. Também tem opinião da torcida embasada no que eu vou falar agora, tá? O Wesley, jogador que pertenceu ao Verdão, tá a caminho do Al Rayyan no Catar, por indicação do Arthur Jorge. Sim, o mesmo técnico campeão da Libertadores com o Botafogo. O valor da venda, 10 milhões de dólares. E o que isso tem, né, a ver com o Palmeiras propriamente dito? Embora seja bater em cachorro morto, o Verdão já tinha 50% dos direitos desse jogador, dessa bolada, ou seja, 28 milhões de reais entra aos cofres do nosso alviverde. Isso é assunto batido, todo mundo já sabe, mas eu quero exaltar como o Palmeiras faz bons negócios. É isso que eu tô querendo chegar.
Tudo graças à política, né, de manter percentuais dos jogadores que de alguma forma eram ligados ao Palmeiras e não tinham tanta utilização aqui, né? E nas redes sociais é exatamente isso, a torcida exalta bastante essa questão, tanto de jogadores da base que o Palmeiras vende e mantém percentuais, e isso se provou muito nessa janela, que é uma estratégia válida, porque o Verdão lucrou demais com jogadores que já tinha lucrado em uma primeira venda e relucrado agora em segundas vendas. E o Wesley é só mais um caso, né, de um jogador que saiu do Palmeiras, onde a torcida não queria mais ele aqui, era um jogador muito... oscilava, sabe? Aí foi pro Cruzeiro, não deu tão certo, aí a torcida pensou, o Palmeiras manteve 50% desse jogador, não vai dar retorno. Aí foi pro Inter, né? Aí o Palmeiras manteve 50% do jogador, aí sim, foi bem lá no Internacional e agora foi vendido por 10 milhões de dólares, né? Um valor bem alto, e o Verdão recebendo uma quantia bem significativa. É muito bom saber que o Palmeiras faz bons negócios e até por isso tá podendo investir tão pesado no futebol. Eu quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, beleza? Porque agora vamos falar de Abel Ferreira. Tem lance envolvendo o nosso treinador e sondagens pelo técnico. Dessa vez foi por conta de uma sondagem do Al Ahly do Egito. O clube africano entrou em contato com o Palmeiras e desde que demitiu o técnico José Riveiro, tá de olho no Abel Ferreira. Só que o Abel não quis sair, pelo menos não agora. Ele tem em mãos uma proposta de renovação por mais 2 temporadas, que é o desejo da presidente Leila Pereira. Mas o Abel já disse, não, pera aí, eu vou ficar aqui até o fim do ano a gente conversa de novo, tem que ver essa reformulação do elenco, se vocês vão me atender, tudo que eu preciso, vamos ver o planejamento da próxima temporada, eu quero segurar esta renovação. E aí que começou sondagens mais fortes em cima do treinador, né? Porque não tem uma garantia de que Abel vai ficar, embora o caminho provável seja que sim. Mas a gente sabe que o treinador tá cansado um pouco da rotina do futebol brasileiro, queria uma reformulação, a diretoria entregou isso pra ele, então é ponto pra uma renovação do Abel Ferreira ficar no Palmeiras, mas ele ainda quer levantar um título esse ano, entende? O Abel quer entender que pelo menos o Palmeiras tá forte em disputas por novos títulos, porque ele não quer manchar sua imagem com a torcida, e tá certo o Abel, não tem que ficar caso não haja uma perspectiva de continuar vencendo. Mas a diretoria entregou, pelo menos até o momento, tudo que ele pedia. Mas sondagens pelo Abel que foi recusada, tá? Aí que vem um nome que eu acabei de citar anteriormente, que levou o Wesley, né? Que é o do Arthur Jorge, já aparece como um plano B para diretoria. E por quê? Eu vou explicar. Hoje o treinador do Al Rayyan já teria confidenciado a amigos que aceitaria vir correndo pro Verdão caso a vaga abrisse. Leila, por enquanto, né, só deve conversar com o Abel depois do confronto contra o River na Libertadores, de novo tentando uma renovação de contrato, mas aí fica aquela coisa, né, com o Arthur Jorge, de repente se oferecendo pro Palmeiras. Seria, eu acho, um nome bem à altura para substituir o Abel caso ele não queira ficar. Não que eu não queira a permanência do Abel, eu acho que o Abel é patrimônio do Palmeiras, eu gosto de tudo que ele entrega, pode ver, o esquema com 2 atacantes, agora ele conseguiu ajeitar o time de novo, então isso dá respaldo por Abel ser um grande treinador, mas Arthur Jorge também é um grande treinador, é só pegar o que ele fez com o Botafogo, em um ano ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores, ganhou tudo basicamente, então é um nome interessante que surge aí como opção para o Palmeiras. Substituir Abel é difícil, mas sendo o Arthur Jorge de repente como opção, é um nome que me agradaria, mas prefiro a permanência do Abel ainda e eu quero a tua opinião. Arthur Jorge te serve? Não te serve? Comenta aí pra nós. Porque vamos falar então, para encerrar um pouquinho de mercado da bola, tá? E um nome que no último dia de janela voltou a circular bem forte aí nos bastidores do Palmeiras, que foi o do Júlio Enciso, tá? Por quê, cara? O Palmeiras ainda queria aquele meia um pouquinho mais construtor ali, mais ofensivo. E o meia paraguaio era visto como um substituto ideal para quem sabe uma saída do Veiga no final do ano. O clube, o jogador, né, que está na Premier League, chegou a ter negócios com o Verdão, mas não avançou, né? O jogador queria permanecer em solo europeu, se lesionou, mas aí no último dia de janela começou um burburinho, informações de que o Verdão
reabriu as negociações de última hora com ele, porque ele teria voltado atrás. Enfim, mas a negociação não deu certo. O Palmeiras nega internamente que tenha aberto negociações de novo com o jogador e ele não virá pro Palmeiras, só para deixar isso claro, porque tem torcedores que ainda acreditavam numa chegada do Julio. A janela já se fechou, então Julio Enciso não vai vir pro Verdão, tá? A partir de agora o Verdão só pode contratar jogadores livres no mercado que venham, né, sem transferências, assim, sendo adquiridos de outros clubes. Cara, e como eu sempre disse, eu acho que o Julio não era um jogador que me agradava, é um jogador muito jovem, muito caro, então não era o perfil que eu queria para esse momento. Prefiro muito mais a contratação do Andreas Pereira, por exemplo, tá? Acho um jogador com nível técnico até superior, mas eu quero a tua opinião. Tu achou ainda que Julio podia vir? Comenta aí pra nós, negociação cancelada por momento, tá? Por hoje é só, o Palmeiras em campo tá chegando no fim e a qualquer momento eu volto com novas informações do Verdão. A gente se vê. Valeu, falou!